cadastrando adolescente. Aqui na tela inicial, eu venho aqui no menu, certo? Na aba adolescente, no tópico cadastro. Eu vou ser redirecionado para a página de cadastro do adolescente ou jovem. E de cara eu já tenho algumas informações aqui, que esse menu aqui, esse painel de controle, onde eu tenho consultar, incluir, alterar, imprimir e limpar, ele é padrão em diversas abas, de modo que eu explicando aqui ele vai servir para as outras abas também. O que é o consultar? Consultar é quando eu preciso saber se um adolescente já existe no banco de dados, para evitar que eu preencha todas essas informações. Imagine que o adolescente já tem um registro no sistema de socioeducação e medida socioeducativa. E ao fazer a consulta, por exemplo, vou colocar aqui o nome Maria, certo? Vou fazer a consulta. Ó, adolescente não encontrado, certo? No caso, o que ele fez? Ele foi buscar no banco de dados se existia algum registro de alguma Maria no sistema, certo? Além desse tipo de consulta aqui, eu também posso fazer consulta pelo código do sistema, certo? Esse código aqui, ele não pode ser inserido fisicamente, ou você não pode criar esse código no caso do zero. Ele é gerado pelo sistema, certo? E ao fazer essa consulta através do código, eu tenho se esse registro existe ou não no sistema, certo? É a nossa forma de controlar os registros. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos limpar aqui a tela, certo? Limpei. Agora vamos incluir um adolescente. De cara, eu não posso incluir um adolescente que não tem um registro aqui, certo? Ele me pede algumas informações mínimas para poder inserir esse adolescente no sistema. Aqui eu vou primeiro definir o seu CREAS, certo? Vou colocar aqui se é municipal ou regional. Eu vou selecionar o municipal como exemplo. Se for regional, eu vou ter os CREAS regionais, certo? Se for municipal, eu vou ter os CREAS municipais. No momento só está esse aqui por enquanto, mas vão ser cadastrados os outros. Vou colocar o nome. Vou colocar aqui Maria da Luz, certo? Vamos registrar essa adolescente. Eu tenho um campo mínimo de informações necessárias para introduzir um adolescente, certo? Eu posso preencher todas as informações? Posso, mas se eu fizer as informações em asterisco aqui, desculpe, se eu colocar essas informações que estão marcadas em asterisco nesses campos, eu automaticamente faço o cadastro do adolescente com o mínimo de informações possível. Por exemplo, vou colocar aqui uma data de nascimento, certo? 5, certo? Uma identidade de gênero, vou colocar aqui, certo? Tenho diversas outras informações. Aqui eu vou definir a equipe técnica de referência, certo? Que vai fazer o atendimento referencial de referência. Aqui eu tenho a documentação apresentada, certo? Que eu posso acrescentar documentações. Vou pegar aqui uma documentação como exemplo essa certidão, certo? Ele aqui, ó, colocou aqui o arquivo possui tantos megas. Eu tenho um limite para envio de arquivos, certo? Que são 2 megas e formatos PDF ou foto, tá certo? Aí não tanto faz. Eu tenho uma folha como 20 folhas ou mais. Desde que eu respeite o tamanho máximo do arquivo, não tem problema. Aqui eu tenho algumas documentações que eu posso adicionar no cadastro, como registro civil, o tipo do registro, termo, livro, folha, cartório, o CPF, certo? RG, órgão expedidor, data de emissão, sessão, título de eleitor, cartão do SUS, cartão de trabalho, o NIS, se já possui alistamento ou não, tem um comprovante, o seu endereço, certo? Eu posso colocar o CEP e ele vai me retornar o endereço. Eu não sei o CEP, não tem problema, deixa aqui em branco e coloca o endereço, o bairro. Aqui eu posso colocar também o estado de origem, certo? Aqui, por exemplo, Paraíba, aqui, certo? E a cidade de origem.
um número para contato, certo? O nome do contato. Posso adicionar mais de um contato, certo? Vou remover isso aqui, ou remover, certo? Posso colocar um e-mail para contato. As situações de processos e atos infracionais, certo? Qual foi o ato cometido? Lembrando que esse campo aqui, inicialmente, para o cadastro inicial, não é obrigatório, certo? Posso adicionar o número do processo em que ele está respondendo. Adicionar mais de um ato por processo. O número de processos apensados, posso adicionar, certo? E o ato nesse processo apensado, certo? Só uma informação. Esse botãozinho de adicionar, ele me permite adicionar quantos campos eu achar necessário, certo? E eu posso remover aqui. Ele tem essa caixinha de confirmação para justamente evitar que por acidente você remova uma informação que não precisava, né, ser removida. Aqui eu tenho a data de chegada na unidade de e-mail aberto, certo? Para o seu primeiro atendimento. Aqui data de sentença. Vamos colocar 2/1 de 2022, por exemplo. Tipo de medida socioeducativa, certo? Vou colocar aqui como PSC. O histórico do auto infracional não é obrigatório, certo? Aqui o histórico de cumprimento de medida, por exemplo, se houve algum histórico já de entradas em outras unidades de atendimento, tá entendendo? A data de entrada e a data de saída, certo? O motivo da entrada também seria interessante colocar. Isso aqui são para adolescentes e jovens que já têm um histórico, uma vida pregressa em medidas socioeducativas, ok? Aqui eu tenho a aba de processo de abertura, vara do processo, juiz de referência, a comarca de origem, certo? De onde se origina esse processo, a comarca atual, tá? Se já cumpriu medida em meio aberto, se já cumpriu, já teve progressão de medida, o nome da instituição de progredir de medida, se houve unificação de medida, certo? Que tipo de medida foi unificada, certo? E o tempo dessa unificação. Dados aqui sobre a prestação de serviço à comunidade, no caso houve, então eu vou colocar aqui centro, ok? Informação aqui. Eu coloquei aqui só para a gente pegar o entendimento. O início do cumprimento, certo? E a previsão de término. Aí vai de acordo com a decisão judicial. Okay? Vou colocar aqui esse tempo aqui. O técnico responsável. E o contato desse profissional. Aqui eu também tenho um campo com asterisco, que é o estado civil. Se solteiras, casada, união estável, divorciada, certo? No caso aqui eu coloquei solteira. Aqui eu tenho a composição familiar, se é nuclear, monoparental, homoafetiva, extensa e unipessoal. Aqui eu posso cadastrar membros da família, como por exemplo a mãe, certo? Vou colocar aqui, certo? Responsável. Eu tenho dados sobre esse membro da família, nome, idade, responsável, escolaridade, o trabalho que ocupa ou não, certo? A renda. Esses campos nem todos são obrigatórios. O que eu tenho que colocar sempre, quando eu vou definir um membro da família, é o nome, certo? E a idade. São dois campos que são exigidos na hora de cadastrar, tá bom? Um familiar.
E aqui se é responsável ou não, ele por padrão ele seta não, mas se for fazer uma alteração, tá certo? E aqui a questão do programa, se esse membro da família aqui possui algum programa de socioassistencial, certo? Aqui eu posso adicionar novos parentes, quantos parentes eu precisar, certo? Remover os parentes também. Aqui se possui filhos ou não, a quantidade de filhos, condição da habitação, se é própria, alugada, cedida, certo? A situação da ocupação dos membros da família, contexto familiar. Esses campos aqui, não se preocupem, eles são expansíveis. Dependendo da quantidade de texto, ele vai crescer ou não, tá certo? Que às vezes assim, pode ser que esse campo aqui não caiba, mas cabe a informação, tá certo? Aqui eu tenho levantamento de dados do contexto sociofamiliar, tenho encaminhamento ao serviço de convívio, fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional, o motivo do acolhimento, a situação da saúde física e mental, certo? Se possui deficiência, se sim ou não, qual, fez algum acompanhamento clínico, uso de drogas, certo? A frequência do uso das drogas, aqui a parte de saúde, né? Tem a presença de laudo médico, ocorrência de intervenção psiquiátrica, entre outras informações. Exames preventivos, se foi realizado ou não, tá certo? Toma alguma medicação controlada, se possui alguma comorbidade, ou mais de uma comorbidade. Tipo sanguíneo. Essa aba aqui, se está gestante, é importante, porque com base nessa informação, a adolescente ou a jovem vai ter acesso a uma outra gama de informações no seu atendimento, na parte de saúde, como pré-natal e outras informações. Aqui a questão da saúde bucal, ocorrência de alguma violência, situação educacional, o nível da educação, a situação escolar, a escolaridade, o último ano na escola, o tempo fora da escola e diversas outras informações na parte educacional aqui. Última escola, o tipo da escola, a cidade e o bairro da escola, o grau de escolaridade, certo? O histórico escolar, que aqui eu posso adicionar também, o histórico. Vou dar um exemplo aqui, eu pego esse mesmo arquivo, posso adicionar. Se eu tenho distorção idade série, a questão da transferência escolar, se houve transferência escolar, se sim, eu explico o motivo. Se houve mais de uma transferência escolar, eu especifico também, certo? Se houve desistência, reprovação, lembrando que eu posso adicionar quantos campos eu achar necessário, certo? Aqui, remover. A situação da a situação ocupacional e profissionalizante, certo? Com algumas informações, se tem emprego ou não, se já tem emprego, condição de trabalho, formal e informal, nunca trabalhou, local de trabalho, função, horário, se é trabalho infantil ou não, se sim, informa a idade que começou a trabalhar, no caso, na questão do trabalho infantil. Aí, cursos profissionalizantes, se já fez algum, aí qual, habilidades manuais, cursos que deseja fazer, habilidades esportivas, certo? E aqui eu tenho um mapa de risco, com a situação de risco no território, nível de risco, parentes no sistema prisional e grau de parentesco, certo? Com diversas outras informações aqui, certo? Da situação de risco. Essas abas aqui, elas não estão habilitadas porque elas não são permitidas, né? Na questão do cadastro. Agora, finalizei todas as informações, eu venho aqui incluir. O sistema pergunta se eu tenho certeza, certo? Dou um OK. A operação realizada com sucesso. Que é o cadastro realizado com sucesso. E agora o que eu posso fazer? Essa tela aqui ele não limpou, não tem problema.
eu vou fazer a consulta desse adolescente por aqui, certo? Eu vou limpar, tá? Ele encerrou aqui, mas não tem problema, eu vou acessar novamente. É porque eu passei um pouco de tempo sem mexer na tela, aí ele fechou. Vou voltar, ó. Já tem uma adolescente cadastrada, só que agora eu vou ver o cadastro dela, certo? Vem aqui, adolescente, cadastro. No campo, vou usar o campo consultar. Como eu ainda não sei o código do sistema, eu vou buscar pelo nome. Lembra aqui, ó, Maria. Vou buscar só sei que é Maria, por exemplo, o nome. Consultar. Ó, ele encontrou um registro. Se houvesse vários outros Marias, ele ia listar e especificar a situação, porque pode acontecer de ter contas inativas, contas que estão no meio fechado, que você pode ver o cadastro daquele adolescente, mas você não pode acessar, assim, fazer alterações no cadastro. Eu vou acessar o registro de Maria da Luz, tá? Carregou, automaticamente aqui eu já tenho as informações, tá? Eu tenho aqui o código dela, que permite fazer as consultas via o código, certo? E agora eu posso fazer o acesso a todas as informações. Aqui, ó, aquele arquivo que eu adicionei aqui, ó, eu já posso acessá-lo, tá certo? Eu acesso por aqui. A questão das informações, que à medida que eu for inserindo no sistema, eu vou criando, por exemplo, eu vou colocar um e-mail aqui, certo? Maria e-mail.com, certo? Eu posso fazer alteração, certo? Operação realizada com sucesso.